Nós vamos estudar uma pergunta do Livro dos Espíritos, no livro O Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, e ele faz a pergunta que está no Livro dos Espíritos, a de número 167, que traz o título Palingenesia. E palingenesia significa reencarnações, né? O retorno à vida física, renascimento, regeneração, tudo isso, né? Quando compreendemos a reencarnação, nos facilita o entendimento. E a pergunta é: qual o fim objetivado com a reencarnação? E a resposta é o seguinte: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? Ele faz essa pergunta, né? Sem isto, onde há justiça? Sem as reencarnações, né? E Emmanuel complementa, trazendo para nós também, dizendo: não encomendeis, pois, embaraços e aversões às lojas do futuro, porque a favor de nossa própria renovação, concede-nos o Senhor, cada manhã, o sol renascente de cada dia. Aí ele continua nos orientando e nos trazendo o conhecimento de que a reencarnação é de muito longe, né? E que a gente muitas vezes passa uma encarnação e não admite, né? Não aceita a reencarnação. E ele diz assim: o apreciador dos assuntos transcendentes encontrará em o Novo Testamento diversas passagens em que Jesus se refere às reencarnações em termos tão claros que ninguém, em sã consciência, lhe pode atribuir dúvidas de interpretação. Veja bem, né? A pessoa em sã consciência, é porque muitas vezes nos falta a consciência, no momento certo a gente duvida, né? Porque em sã consciência nos diz Emmanuel que ninguém duvida nessa interpretação sobre a reencarnação. E ele continua dizendo: dentre elas, é extraordinário o nosso ver o formoso diálogo do celeste benfeitor com Nicodemos, que culmina na asserção, na afirmativa: necessário vos é nascer de novo. Deparou a reencarnação em seu caminho o que se nos afigura natural, tremendos obstáculos. E não temos dúvidas de que os encontrará sempre obstáculos. Em várias reencarnações a gente, né, se depara com obstáculos, com dificuldade, até que se afirme plenamente no consenso universal, impondo-se, como já acontece esporadicamente, pelas constatações irretorquíveis. Peregrinações científicas, aliás, perquirições científicas, criteriosas, umas apaixonadas, outras, né? E ele continua dizendo, Emmanuel: o obstáculo religioso e objeções filosóficas, preconceitos sociais, raciais, barreira humana, que irão, no entanto, à medida que os fatos comprovados pela ciência e por todos observados desmoralizarem, a negação ridicularizarem, a
oposição por sistema liquidarem as distorções dos comentários. Negar a lógica da reencarnação, tentando esconder-lhe as fulgurações, as bênçãos de Deus, que se derrama como raios para nós aqui na Terra. Todas as vezes que estamos reencarnados, né, não percebemos, mas negar, né, essa misericórdia de Deus será no porvir tão insensato quanto negar a presença do homem na ribalta do mundo, nos palcos do mundo. Veja bem. Ninguém pode esconder essa verdade. As ideias reencarnacionistas, por mais consentâneas com a razão, ganham terreno no pensamento humano, mercê das ampliações dos valores culturais. As indagações da filosofia, as pesquisas da ciência e as conjecturas da religião vão conduzindo o espírito do homem para inequívocas, insofismáveis conclusões ligadas ao problema do amor e da justiça de Deus. O Pai não teria o nosso carinho, a nossa gratidão, se para entendermos, não nos tivessem fornecido a chave da vida sucessivas. Não teria como compreender o amor de Deus para conosco, não teria o carinho, né? Que hoje, já aceitando a reencarnação, a gente vê o carinho, a misericórdia do Pai, que derrama sobre nós como raios de energias, de amor, de misericórdia. Então, nos diz Emmanuel, conceitos clássicos a respeito da vida do homem e dos seus destinos dentro da eternidade não pode escapar a reformulações baseadas na filosofia espírita, levando as criaturas mais aferradas às religiões tradicionalistas ou aos céticos inveterados a meditarem mais profundamente sobre problemas do cotidiano que, sem a hermenêutica reencarnacionista, jamais seriam explicados. As leis, né? Sem a aceitação, a filosofia espírita, não teríamos como explicar os problemas do dia a dia para o séptico, aquele que não, né? Não tem condições ainda de entender. Aí ele traz, Emmanuel, as diversidades da paisagem humana. Por que as paisagens são diferentes uma da outra? As diferenciações culturais, o gênio, o idiota, os desequilíbrios psicofísicos, os seres anatomicamente bem conformados, os fenômenos de teratologia perene desafio à medicina. Teratologia, nos diz o dicionário, que deformações, quando o espírito reencarna deformado. Não tem explicação pela medicina, né? E perene, muito tempo se fica num corpo físico, que a medicina duvida porque, né, tanto tempo num corpo deformado, monstruoso, eles falam. E aí nos diz Emmanuel, os contrastes raciais, sociais, econômicos, todas essas aparentes anomalias nos conduziriam a um Deus cruel. Não teríamos condições de entender sem a aceitação da reencarnação, né? Era um Deus cruel, impiedoso, frio, pior do que os homens menos justos. Não existe a reencarnação, não existisse a reencarnação que a tudo aclara, que a tudo torna simples. Nas mais longínquas antiguidades, encontramos o pensamento reencarnacionista, iluminando civilizações.
E ele começa a dizer, Emmanuel, na Índia, com os Vedas, há milhares de anos, Brahmanismo e Budismo dão-lhe curso glorioso. O Egito, na opinião de muitos orientalistas, absorveu do povo hindu a civilização e a fé, incorporando ao seu patrimônio cultural a pluralidade das existências. Ó, desde quando, né? Na Grécia, a par dos poemas órficos, Platão, o amado discípulo de Sócrates, conclama: almas divinas, entrai em corpos mortais. Ide, começar uma nova carreira. Eis aqui todos os destinos da vida. Escolhei livremente. A escolha é irrevogável. Se formar, não acuseis por isso a Deus. Nele encontramos ainda o aprender e recordar, evidente alusão às vidas pré-existentes. E Emmanuel diz, na Gália, com os druidas, no cristianismo, e mais tarde, nas mais notáveis figuras do catolicismo, Agostinho, Gregório de Nice, Clemente de Alexandria, Orígenes e outros, em todos a lei sábia, equânime, infalível, planificada de amor, de justiça, incorruptível, mas nas oportunidades de redenção e aperfeiçoamento. Vem, pois, a reencarnação de muito longe, no tempo e no espaço. De muito longe, qual viajor incansável, consciente, a excursionar de maneira estupenda, imbatível, desafiando os temporais do preconceito e diluindo as sombras da intolerância. O Espiritismo, desenvolvendo em nossos dias a ideia contida em O Evangelho segundo o Espiritismo e em O Livro dos Espíritos, através do labor mediúnico de Francisco Cândido Xavier, faz com que os princípios reencarnacionistas brilhem no coração da humanidade, empolgue as consciências, ocupe lugar de excepcional relevo nas galerias culturais. Veja bem o trabalho do Chico, né? E no pensamento de eminentes homens e nos séculos. Isso tudo é a resposta sobre, né, a reencarnação, a paligênese, que é a reencarnação. A admissão de outros planetas habitados, por exemplo, cria mais um ponto de conexão entre a ciência clássica e o ensino paligenésico. Sabido como é que a evolução, para se completar, envolve conhecimento e envolve virtudes, que num só mundo, como a Terra, ou uma só reencarnação, não podem ser obtidos. E pouco tempo mesmo que centenárias fossem todas as existências, para uma bagagem de saber e moral que assegure ao espírito a condição de perfeito. Difícil, né? Tão pouco tempo a gente consegue essa moral e essa perfeição. Almas que transitaram por aqui e por mundos equivalentes realizam atualmente em planos estelares fecundas experiências. Irmãos nossos que já reencarnaram no planeta Terra
também hoje transitam por mundos estelares, né? E realizam atualmente em planos estelares fecundas experiências, aprimorando manifestações de amor no rumo da universalização para a qual estamos marchando. Ao ritmo penoso de provas acerbas. Veja bem, né? Estamos colocados nessa encarnação também, nesse período de provas acerbas, difíceis, né? O consenso da maioria em nossa época representa a atualização da tese reencarnacionista. Indivíduos ferrenhos inclinam-se a aceitá-la por único recurso, capaz de, logicamente, explicar o mundo e a vida, os seres e a evolução que lhes compete efetuar ao preço de consecutivas experiências e laboriosas acumulações de ordem moral e cultural, para que se harmonizem o amor de Deus e fenômenos humanos em suas múltiplas manifestações, necessário se torna a aceitação do apostolado básico, pedra angular da filosofia espírita. Necessário vos é nascer de novo. Preceito evangélico que a doutrina dos Espíritos realça em páginas indeléveis. Os salutares efeitos da reencarnação se fazem sentir no passo a passo, no dia a dia da existência. Nos lares que se organizam e se sustentam nas motivações reencarnacionistas, apesar da distonia de seus componentes, misericordiosamente reunidos no cadinho da convivência em comum, entre as quatro paredes de uma casa, para que se reestruture o passado. Por isso estamos reunidos em família, reestruturar o passado. Nos grupos de trabalho, que se esforçam na compreensão mútua ao preço da contenção de impulso, a fim de que obras respeitáveis não sofram solução de continuidade. Então, veja bem, em todos os lugares a gente tem que segurar os impulsos, porque a gente conhece que já vivemos juntos com muitos irmãos em outras existências, né? E até hoje temos dificuldade de um bom relacionamento em casa, no trabalho. Fenômenos os mais surpreendentes do campo social, reformulando estrutura antiga, aclaram-se tão logo lhes aplique o prisma reencarnacionista. Então, em todos os lugares, nós temos que analisar o porquê nos acontecem as coisas. Tem um motivo, já temos problemas do passado, em reencarnações outras, né? Com a explicação das vidas que se interligam neste e noutros mundos, em perfeito encadeamento, tudo se faz claro, tudo se torna bem simples. Teimam alguns homens em não aceitar a reencarnação, mas em cada ser humano que pense com isenção, sem má fé, nem preconceito, o imperativo é formal. Reencarnação, reencarnação. Assim o cremos, e por ela o triunfo, a vitória espiritual de todos nós. Leia Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, com a reencarnação e o progresso a que dá lugar, todos os que se amaram tornam-se a encontrar-se na terra e no espaço. É justo gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento
e a sua felicidade. Mas não há para eles perda de toda a esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que se amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, há perpétua solidariedade entre os encarnados e desencarnados. E daí, o estreitamento dos laços de afeição. Então, aqueles irmãos, ou nós que estamos aqui retardados no nosso progresso espiritual, um dia vamos encontrar com aqueles que venceram, né? Que lutaram, e estamos ajudados por eles, não estamos sozinhos, estamos sendo amados, ajudados e amparados, né? Por esses corações. Escreve o Mestre Leon, em O Livro dos Espíritos: todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhe faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhe as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Nos dá esperança, né? Emmanuel concita-nos no sentido de que, entendendo a vida e os problemas a ela afetos, busquemos o farol do amor, do entendimento, do bom ânimo, da paz, da solidariedade e do amparo aos que partilham conosco os caminhos evolutivos. Não encomendes, pois, embaraços e aversão à loja do futuro. Que evitemos, né, embaraços, dificuldades colocadas de nós para a vida dos nossos irmãos, porque estamos colocando, como diz Emmanuel aqui, essas aversões na loja do futuro. No futuro, vamos ter que resolver as questões, né? Porque a favor de nossa própria renovação, concede-nos o Senhor cada manhã o sol renascente de cada dia. O sentido da eternidade no Evangelho reside na própria afirmativa do Divino Mestre: passarão o céu e a terra, porém jamais passarão as minhas palavras. Quem disse foi Jesus, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, como repositório das lições morais do Cristo, e pelo exame que faz em alguns capítulos do problema reencarnacionista, desafia o tempo. Sintetiza as leis que se não derrogam, leis que não têm alterações, né? A própria lei de amor que na Terra e em todos os mundos rege os destinos da humanidade, conduzindo o espírito imortal às culminâncias da luz. Em todos os planetas, a lei de amor, que aqui na Terra, né, nos rege todos os mundos habitados, né, essa culminância de luz. O Livro dos Espíritos condensa a filosofia do Espiritismo, oferece a chave explicativa do aparentemente inexplicável, fenômenos humanos. Emmanuel, popularizando o ensino evangélico doutrinário, supre a humanidade em nossos dias e para o futuro, no alimento espiritual que tanto carecemos. O mais evidente testemunho do prestígio e atualidade desses livros é a sua preferência pelo público brasileiro, dentre os demais obras da codificação. Se houvesse superação de seus ensinamentos, ou se fossem livros que não atendessem às profundas necessidades humanas, estariam de certo nas prateleiras, nas livrarias,
desestimulados os editores e entristecendo-nos a todos. Edições esgotam-se vertiginosamente tão logo entregue ao mercado, constituindo, inclusive, lisonjeiro registro quando surge a reclamação de que ambos estão em falta nas livrarias. E assim, exemplar a exemplar ou a montes, vão sendo posto à cabeceira de famílias, e mais famílias espíritas, ou não, cultas ou apenas alfabetizadas, que lhes absorvem sequiosas, todas as noites, como prelúdio do sono, o sublime conteúdo. Benditas as inteligências e os corações desencarnados que os transmitiram para as sombras da terra, ausentando-se temporariamente em missão sacrificial do celeste páramo. E ele termina dizendo os seus agradecimentos, né? E o agradecimento de todos também, pelo esclarecimento que já temos, né? Pela a condição que já nos dá de termos harmonia, de compreender os acontecimentos. Emmanuel nos diz, nossos tributos de gratidão, nossa homenagem a Allan Kardec, valoroso missionário que os corporificou para o mundo sedento de luz. Nosso reconhecimento na mesma dimensão às almas generosas e lúcidas que, pelo conduto da mediunidade sublimada, dão-lhes em nossos dias incontestáveis atualidades, possibilitando-nos caírem sobre as pepitas luminosas das obras codificadoras, lições refertas de orientação e de consolo. Nossas almas, em comovedora genuflexão, agradecem a Deus e a Jesus, abençoando o formoso diálogo de Jesus com Nicodemos e Glória, o Livro dos Espíritos, no dedicado opulento capítulo da palingenesia, das reencarnações, né? Para todos nós. Então, nós vemos que, na atualidade, essas lições são bem-vindas, né? Para todos nós. Lição do Evangelho também, para a gente finalizar, vamos só ler, né? Como estamos fazendo. Então, do Caminho, Verdade e Vida, nós trouxemos aqui a lição 108, reencarnação. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés serem lançados no fogo eterno. Quem disse foi Jesus. Mateus, quem anotou, capítulo 18, versículo 8. Aí vamos compreender, né, aquilo que a medicina ainda não consegue entender, os aleijões, os defeitos, a monstruosidade que nascemos em corpos físicos, né? Nós vamos aprender que Jesus já nos recomenda e na realidade, sem o entendimento das reencarnações, não admitimos, né? Sentimos injustiça de Deus, porque não compreendemos a verdade, sem a reencarnação. E Emmanuel diz, unicamente a reencarnação esclarece a questão do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o mestre se dirigia a uma sociedade estagnada e quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece, de fato, um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelos desvios das leis de Deus.
E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividades espirituais edificantes, de almas endurecidas e corações paralíticos. A expressão melhor te é entrar na vida, representa solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humildes? Emmanuel faz essa pergunta, né? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro do qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Mesmo que seja aquele, né, que não tenha grande cultura, mas ele um dia chegará, né, a essa destinação, que somos espíritos eternos, que várias vezes estivemos e estaremos no corpo físico. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus, o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos, paralíticos de berço, que pedem semelhante prova, como período de refazimento e regeneração indispensável à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, porque não existe, né, no Evangelho, essas orientações de fogo eterno. Graças a Deus, né? É recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com Cristo, será impelida a fazê-lo por 1000 meios diferentes, se a rebeldia perdurar por infinidades de séculos. Os processos purificadores permanecerão igualmente como o fogo material que existirá na terra, enquanto seu concurso perdurar no tempo indispensável à vida física. Veja bem que nós temos, né, essa consciência, esse aprendizado das reencarnações, sabemos por que sofremos, porque nós pedimos para reencarnar em determinados momentos aqui na Terra, reencarnações, para que a gente se aperfeiçoe. Aí a gente pensa, mas como se aperfeiçoar se eu vou vir com um corpo deformado? Mas é ali que está a nossa recuperação do espírito, porque a gente pensa que é corpo, mas nós somos espíritos no corpo, trazido um corpo muitas vezes com uma deficiência, porque nós agimos contrário às leis de Deus e nos encontramos dessa forma, com essas dificuldades que passamos agora. Todas as dificuldades na nossa vida, o Evangelho nos explica, e através das reencarnações, que nós mesmos construímos tudo o que estamos passando. E nós mesmos, com a ajuda de Deus, dos benfeitores, de Jesus, que estão nos ajudando, nos dando força para caminhar, para resolver as questões eternas, de espíritos eternos que somos. E construímos, né, em nossos caminhos as dores, as deformações do corpo físico, aí o espírito se renova, porque se não tivermos o conhecimento da reencarnação, vamos estar sempre idealizando que o nosso Pai Celestial é injusto, porque temos no nosso meio, ou às vezes em nossa família, essas necessidades de trazer em nosso corpo os defeitos que construímos nele em outras existências. Vamos então fazer a nossa prece, agradecer a Jesus, porque somos abençoados, todos nós aqui na Terra, mas
nos traz a consciência, responsabilidades maiores para vivermos aqui junto aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, o conhecimento de que podemos aprender quem somos, o que fizemos, o que temos que fazer para renovar a nossa vida e para onde vamos habitar, com as nossas ações, com os nossos sentimentos que trazemos, com o desejo maior de renovar, de crescer, de encontrar Jesus, a sua misericórdia, a nos iluminar nos seus raios de luz, de energias positivas, iluminando as nossas consciências, as nossas cabeças, nos dando força e coragem para estar com Ele. Te agradecemos, Jesus, por esse momento, te rogando sempre, ajude-nos, Jesus, a não nos afastarmos de Ti, que assim seja.